Olá, meu nome é Eduarda e hoje eu vou falar sobre a célula vegetal. Então, primeiramente, eu vou começar com uma introdução à célula vegetal, né? Que é uma unidade fundamental para a manutenção, né, dos organismos vegetais e faz algumas atividades que são essenciais para a sobrevivência dos vegetais, né, como a fotossíntese e o armazenamento de nutrientes. Como seria a estrutura da célula vegetal? Então, a célula vegetal ela pode ser dividida, né, em parede celular, que é uma camada externa, né? Ela é rígida e vai proteger e fornecer a estrutura para essa célula vegetal. Essa é uma grande característica que diferencia a célula vegetal da célula animal. Eu tenho também a membrana plasmática, né? A membrana plasmática está logo depois da parede celular. Ela é uma fina camada, né? Que vai controlar o que entra e sai da célula, né? Sejam coisas que vão ser benéficas ou não para a célula. É ela que controla. Eu tenho também o citoplasma, né? Que é um fluido gelatinoso que vai preencher e abrigar as organelas da célula vegetal. Então, no desenho aqui dá pra gente ver indicando cada uma dessas partes da estrutura vegetal. Por último, eu vou falar sobre o núcleo. O núcleo vai controlar as atividades celulares e contém o material genético. Um pouquinho mais a fundo sobre o que seria a parede celular. Então, eu tenho um desenho na parte de cima que está mostrando especificadamente como é a parede celular e aqui de forma ampliada essa parede celular. Então, como é a estrutura da parede celular? Ela é composta por celulose, né, que é um polissacarídeo que vai fornecer a resistência e o suporte. Qual seria a função? Ela protege a célula, mantendo a sua forma e prevenir a sua ruptura, né? Devido à pressão interna. Então, ela previne uma ruptura, né, da célula vegetal. E qual é a importância dessa parede celular? Ela vai permitir a formação de tecidos vegetais complexos, como o xilema e o floema, né, que são tecidos vasculares, né, das plantas e que exerce uma grande importância, né, nas plantas, no caso, vasculares. Depois eu tenho falando sobre a membrana plasmática. Qual é a composição da membrana plasmática? A gente viu, né, que a membrana plasmática está logo depois ali, sim, da parede celular. A sua composição, ela é fina e flexível, é composta por uma bicamada de fosfolipídio e proteína. É uma camadinha que até parece umas cabecinhas de fósforo, né, de um lado para o outro. Aí tem uma explicação para ela ser dessa maneira, né? Está organizada dessa maneira. A função. Qual seria a função dessa membrana plasmática? Ela regula o transporte de substâncias para dentro e para fora da célula, o que garante o equilíbrio interno. A sua importância. Ela controla a comunicação da célula e o ambiente externo. Depois eu vou falar do citoplasma. O que seria esse citoplasma? O citoplasma, então, é um fluido que está em solução aquosa, vai preencher o espaço entre a membrana plasmática e o núcleo. No citoplasma, eu vou ter organelas, né? Que são estruturas que desempenham funções específicas, né? Como a síntese de proteína e a respiração celular. Eu tenho várias organelas, um exemplo eu posso falar sobre o ribossomo, eu tenho o retículo endoplasmático, tem várias outras organelas. Eu tenho também o citoesqueleto,
que é uma rede de filamentos proteicos que vai fornecer suporte e organizar o citoplasma. Então, no citoplasma eu tenho esse citoesqueleto que é responsável, né, por fornecer o suporte, né, e organizar o citoplasma. E as organelas celulares? Eu não vou aprofundar muito nas organelas celulares, mas eu vou falar algumas e a sua função. Eu tenho o cloroplasto, que realiza a fotossíntese, né? O cloroplasto é específico da célula vegetal. Eu tenho as mitocôndrias. As mitocôndrias eu tenho na célula animal. Mas na célula vegetal, ela vai ter a função, né, de produção de energia, né, ATP. Eu tenho o vacúolo, que é responsável pelo armazenamento de águas e nutrientes. E tenho os ribossomos, que é a síntese, que faz a síntese de proteínas. Aqui eu tenho uma imagem, né, mostrando algumas outras organelas que não disse a função, mas que tem na célula vegetal. E o que seria a fotossíntese, né? Que é uma coisa que as plantas, que as células vegetais fazem, né? E que é principalmente isso que vai diferenciar elas de uma célula animal, que é a fotossíntese. Então, a fotossíntese, né? Primeiro eu tenho a fase luminosa, no qual eu vou capturar de energia solar, eu vou produzir o ATP e o NADPH. Depois, eu vou ter a fase escura, que vai utilizar esse ATP e o NADPH para fixar o carbono e produzir glicose, o que vai produzir, né, e fornecer energia para que a planta possa sobreviver, né? Ela produz o alimento da planta, né? Ela produz essa glicose que vai ser muito benéfica para as plantas, né? E essencial. Muito obrigada. Esse foi um vídeo rápido para tentar dar uma explicada básica sobre célula vegetal. Obrigada ao PET Biologia.